Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, a parte 7, a última parte da série O Sonho de Nabucodonosor. Eu sou pastora Edilmar, da comunidade evangélica da Vitória. E quanto mais a gente medita nesse capítulo 2 de Daniel, a gente fica maravilhado. Como Deus colocou numa única imagem, uma única visão, o sonho da estátua, tanta informação de um tempo tão longo que é chamado o tempo dos gentios. E os gentios, você sabe, eu já falei várias vezes, é aquele que não é judeu. Os demais povos são chamados, na palavra de Deus, muitas vezes de gentios. E como Deus também não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, e ali mostrou a Nabucodonosor, a Daniel e a todos quantos têm acesso à palavra de Deus, que Ele está no controle. Deus é soberano. Ele reina antes da fundação dos tempos, reina hoje, e o seu reino é para sempre, antes mesmo de Abraão, antes mesmo de Adão existir. Deus já existia e é o Criador e Senhor de todas as coisas. E essa estátua de Nabucodonosor, que a gente chama assim, porque foi mostrado, Deus mostrou para ele, porque queria que ele soubesse, que nós soubéssemos, que todos soubessem, que quem manda na verdade em tudo, quem está no controle de tudo, quem permite ou não permite todas as coisas, é o nosso Deus. E Ele é bom. Em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. E nós, ao saber que Deus é tão lindo, mas ao mesmo tempo tão poderoso, e é um Deus bom, nosso coração se alegra, porque é o Deus bom que vence, é o Deus bom que é vencedor, é o nosso bom Deus que cuida de nós. E a pedra que derrubou a estátua, que destruiu os reinos e poderes desta terra, é o Senhor Jesus, a rocha eterna. Então, em cada uma dessas partes do nosso estudo bíblico, a gente viu o contexto da época, né? A gente viu como Daniel e os seus amigos que amavam e temiam ao Senhor Deus com um respeito muito grande, manifestado não só nas palavras, mas através das atitudes. A gente viu servos do Deus Altíssimo, como Daniel e os seus companheiros citados na palavra, que foram pessoas proativas, que não se dobravam ao sistema do mundo, à época em que eles viviam. De onde a gente aprende, queridos, que nós também servimos a esse Deus e não podemos nos dobrar perante a narrativa do poder do mundo e daquelas situações ou pessoas que são contrárias ao nosso Deus. Portanto, que sirva de inspiração para nós. Obediência a Deus tem a ver com proteção. Quando na palavra de Deus algum mandamento começa com não, não matarás, não adulterarás, não furtarás, são ordens imperativas que têm a ver com a proteção do ser humano, a proteção do homem. Quando eu falo homem, estou me referindo homem e mulher da raça humana,
a nossa proteção. Quando Deus dá os seus mandamentos, também os seus mandamentos positivos, amarás a Deus de todo o seu coração, amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Também são para nossa proteção, para o nosso bem-estar e para preservar a alma, o corpo, o espírito. A Bíblia Sagrada é o manual de Deus para nós. E aquele que é rebelde, aquele que não acredita, ele está trazendo para a vida dele destruição e morte. Então, o mandamento é proteção desde o princípio, quando o Senhor disse para Adão e Eva, para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, era porque aquele conhecimento ia trazer para eles a destruição e a morte, e o Senhor Deus advertiu. Então, você vê hoje as pessoas buscando não morrer, né, a imortalidade através de muitas descobertas de ciência, mas o homem já tinha isso antes do pecado, né? Ele já era ali imortal. Ele foi advertido: se você comer, você vai morrer. E o engano da serpente, a Eva e ao Adão, trouxe muito sofrimento, que até hoje nós sofremos a consequência desses erros, né? E os nossos erros também trazem consequências para nós mesmos e muitas vezes para as pessoas que estão ao nosso redor, dependendo, né, do grau de influência que a gente tenha sobre a vida das pessoas. Então, a obediência, o ponto hoje, um dos pontos que eu quero tratar com você é que a obediência traz proteção. O próprio Nabucodonosor, ele foi advertido por Deus em sonhos, em outro sonho que ele teve no capítulo 4, que é o sonho da árvore, né, que é chamada também a árvore da Babilônia, porque ali o profeta Daniel foi usado por Deus para advertir aquele rei Nabucodonosor que se ele não obedecesse, ele iria ter graves consequências, se ele não se arrependesse do seu pecado. Ele foi advertido em sonho e Daniel interpretou esse sonho para ele no capítulo 4, né? Você pode conferir. E essa árvore da Babilônia, ela estava ali naquele sonho, mostrando para Nabucodonosor que ele também tinha que se arrepender, que ele também tinha que mudar o seu comportamento, assim como qualquer outro ser humano. E assim a misericórdia de Deus, a graça de Deus já estava sendo revelada, desde sempre, né? Revelada na terra, mas naquele momento ali, aquela oportunidade que Nabucodonosor teve de ouvir a voz de Deus, através do sonho, através também da interpretação de Daniel. Então, todos os homens são fracos mediante a presença de Deus, e todos nós temos que nos arrepender e obedecer, que é para nossa proteção e salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família, diz a palavra de Deus. Então nós temos sim que atender à voz de Deus e obedecer, que seja por amor, pois
Os mandamentos do Senhor são cheios de amor, ele já começa com amor. O primeiro e mais importante mandamento é: ouve Israel, Senhor teu Deus é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o mandamento principal trata-se de amor, porque Deus é amor, de forma que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus manifesta o seu amor pelo fato de ter mandado seu único filho para o mundo, para morrer em meu e em seu lugar. Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Cristo é aquela rocha, aquela pedra que tocou e destruiu a estátua e tomou o reinado e reinou sobre a terra. É isso que está neste sonho de Nabucodonosor. Então, Deus é soberano, mas ele fez um homem também soberano. E a soberania do homem, a autoridade do homem vem de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um plano. Ele sabe o que aconteceu desde o princípio, o que vai acontecer até no fim dos tempos. E ele mostra, ele comunica. E qualquer pessoa que vai conferir esta interpretação de Daniel, muitas pessoas, muitos estudiosos já confirmaram que trata-se, que trata-se de tempos e que se cumpriu e vem se cumprindo durante as épocas e que vai se cumprir tudo o que está na palavra de Deus, porque Deus é fiel e tudo que sai da boca de Deus é verdadeiro e se cumpre. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, vai acontecer. Então, Deus está no controle de tudo. Eu quero comentar agora com você a reação do rei Nabucodonosor ao ouvir o sonho e a interpretação do sonho da boca do profeta Daniel. A Bíblia diz que ele caiu sobre a sua face e fez uma declaração. Ele disse assim, com toda certeza: o Deus de vocês é o Deus dos deuses. Ele declarou naquele momento. Eu imagino que ele ficou tão extasiado com tudo aquilo, porque é uma revelação forte, uma interpretação muito forte e certa, que Daniel já tinha falado. Esta palavra é certa antes do rei confirmar, porque só agora, depois de falar tudo, que o rei declara que estava certo, só no final. Mas antes, no começo, você pode conferir aí. Daniel fala, este é o sonho, essa é a interpretação. Ele afirma, sem medo. Daniel já tinha certeza. E Nabucodonosor, caindo ali sobre a sua face perante o profeta Daniel, ele declara, ele não tem dúvida, ele fala de Deus, do Deus verdadeiro, o Deus de Daniel, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Então eu quero que se pare para pensar, que a gente pare para pensar, que o rei Nabucodonosor não iria se prostrar diante de um escravo, que no caso Daniel era um,
se não fosse forte demais ali, naquele momento, a presença de Deus na vida de Daniel. Ele se humilhando ali, o rei Nabucodonosor se humilhando diante de um escravo, ele não estava ali simplesmente diante do escravo, ele estava reconhecendo ali que Deus é o verdadeiro Deus e é acima de qualquer outro Deus com D minúsculo. E também a palavra diz que o rei Nabucodonosor promoveu Daniel. Era muito arriscado, nós já comentamos isso, né, nas partes anteriores, era muito arriscado se colocar perante esse rei, por ele ser muito cruel. E a gente viu, né, na vida de Daniel, assim como na vida de seus amigos, como eu já disse, eles eram proativos e eles não tinham medo, porque toda a confiança deles estava no Deus de Israel, Deus verdadeiro, Deus que, como Nabucodonosor falou, Deus sobre todos os deuses, maior que qualquer outro que possa se identificar como Deus. Mas este Deus de Israel, o Deus de Daniel, está sobre todos. E, por esta postura de Daniel, o rei promoveu Daniel num cargo muito alto ali na Babilônia. Então, o que para muita gente podia ser o fim, né? Assim como eu já citei também, Daniel capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, não se dobraram ao sistema, assim como Daniel também mais na frente, em um outro rei, uma outra situação, já numa idade mais avançada, ele é lançado na cova dos leões e a vista das pessoas não ia ter nenhuma saída para Daniel. Mas, mais uma vez, Deus livrou Daniel. Então, no capítulo 3, Nabucodonosor falou, não há Deus que possa livrar como o Deus de vocês, como este Deus, o Deus que livra. Então, por isso que eu falo, é proteção obedecer a Deus e aos seus mandamentos e também é promoção. Embora eu sei, alguém possa falar, mas aquele lá só sofreu, e João Batista que perdeu a cabeça, né? Literalmente foi cortada a sua cabeça. E aí a pessoa pode dar inúmeros exemplos em que supostamente as pessoas possam achar que obedecer a Deus a pessoa vai se dar mal. Porém, se Deus permitiu uma situação em que possa ser um aparente prejuízo, uma morte, mas se você olhar do ponto de vista da eternidade, você vai ter um outro olhar. Deus chama alguém para si. Muitas vezes as pessoas se revoltam porque oram por algum enfermo e o enfermo não é curado. Mas, se você for olhar pelo ponto de vista da eternidade, se aquele momento era a hora que Deus chamou aquela vida para estar com Ele, a pessoa vai estar infinitamente melhor na presença de Deus, porque Deus preserva para si o direito da vida e da morte. Então, estar na mão de Deus é o melhor que possa acontecer para alguém. Então, tira essa mágoa do teu coração. Muitas vezes as pessoas têm mágoa de Deus. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus permitiu aquilo se Ele é um Deus bom. Então, muitas vezes nosso entendimento não tem esse alcance todo para entender as mínimas coisas.
mas tenha certeza, confia em Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mais uma vez eu vou repetir, o que ama a Deus traz proteção para si, traz o bem para si. E amar a Deus, Jesus explicou, quem me ama obedece os meus mandamentos. Quem me ama vai praticar os meus ensinamentos. Jesus falou isso. Quem me ama vai amar o próximo. Então, tudo isso é proteção para nossas vidas, também proteção, além de inúmeros benefícios. E Daniel e os seus amigos entendiam muito bem isso. Então, Daniel foi promovido ali, diante daquele perigo todo de interpretar o sonho do rei. Na verdade, todo aquele risco era para o bem, não só de Nabucodonosor e todo o povo, mas de todos aqueles que eram considerados sábios e de Daniel, que foi promovido, né? Diz aqui a palavra de Deus que Daniel não se esqueceu dos seus amigos. Então, também os seus amigos foram beneficiados neste momento em que Daniel foi promovido. Teve vantagens ali impensáveis para um cativo, para alguém que foi trazido da sua terra para ser escravo. Ele teve autoridade sobre os demais nobres, né, em todo o reino, e também regalias e benefícios que foi o próprio Deus ali que providenciou, né, que cedeu, que concedeu a Daniel e aos seus amigos. Então, obediência também é promoção. Obediência em doar, em devolver o dízimo, em dar as ofertas, em participar de um trabalho voluntário na casa do Senhor. Toda essa obediência em servir ao Senhor vai trazer para você e para nós, para mim, muitas bênçãos e muita promoção. Embora no mundo teremos aflições, mas o Senhor disse para que a gente tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e a vitória é nossa por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se obedecermos, as bênçãos de Deus virá sobre as nossas vidas. Então, Daniel foi promovido e então, a partir daquele momento, a vida dele mudou para melhor. E nós aqui estamos já acabando essa série, O Sonho de Nabucodonosor. Nessa parte 7, eu quero enfatizar, nesse finalzinho, sobre a oração. A oração, pessoas que oram, têm se mostrado em toda a história ser as pessoas mais influentes no mundo para mover a mão de Deus. A oração de uma pessoa que obedece a Deus pode muito nos seus resultados, nos seus efeitos. Daniel e seus amigos sabiam disso. Pode conferir lá Daniel 2, 16, 17, 18. Pode conferir também Daniel 6, 10. Daniel, capítulo 2, na sua juventude, no capítulo 6, já numa idade mais avançada, a palavra diz que ele orava 3 vezes ao dia. Passou o tempo e a confiança de Daniel permaneceu firme, assim como a minha e a sua. Tenha no seu coração fé. Ore em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus para interferir na sua história. Saia do comodismo.
Não se conforme com esse mundo, mas renove a sua mente. Deixa que Deus transforme, mude as suas opiniões de acordo com as opiniões de Deus, da palavra, do reino de Deus, que é eterno. Aquele que obedece a Deus, que ama a Deus, as coisas ao seu redor, as circunstâncias, vão cooperar para o seu bem. Então, a obediência a Deus é proteção e a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Daniel e seus amigos provaram isso e a gente também vai provar. Você também vai continuar provando. Não desista, ore sempre, não desanime, não desista de orar e crer, porque Deus não desiste de você. Ele não te abandona jamais. Pense nessas coisas. Os reinos vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Espero ter ajudado você e a palavra de Deus ter inspirado a sua vida para mudar para melhor. Deus te abençoe. Muita paz.